Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo e a nossa aula de hoje é sobre a Guerra de Canudos, que aí já faz mais de 100 anos, praticamente aí, né, ultrapassando aí os seus 124, 126 anos depois do que aconteceu na Guerra de Canudos. Porém, eu vou te entregar um conteúdo relevante para você que estuda aí para o Enem, para os vestibulares, sobre a Guerra de Canudos, que foi de 1896 a 1897. Pois bem, eu peço que não saia daqui, porque eu vou te entregar um bom conteúdo, beleza? E se você é novo aqui no canal, já deixa aí a sua inscrição, inscreva-se no canal. Se gostou do vídeo, vai já deixando o seu like aí, beleza? E repassa adiante para que o YouTube e o algoritmo, né, possa entender a relevância deste conteúdo, porque eu vou te ensinar e você vai aprender. O nosso canal está aqui para ajudar você em algo, e justamente história, sociologia e geografia. Bom, gente, a história de Canudos começa em 1896, 1897, e também conhecida como a Revolução ou Insurreição, né, de Canudos, que foi um conflito ocorrido entre o movimento popular e o exército da República Brasileira na comunidade de Canudos. Então você tem aí esse conflito, melhor, do exército juntamente com o povo de Canudos, né? Ou seja, o povoado de Canudos. Então vou falar para vocês a respeito deste contexto aqui da Guerra de Canudos. Bom, naquela época o Brasil era governado pelo seu primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, 1896, 1898, e vivia então um contexto muito complicado. Ou seja, a Europa passava por uma crise econômica bastante intensa, resultando de uma queda também significativa nas exportações brasileiras de café. Os efeitos da crise do encilhamento, o que significa isso? Crise financeira que aconteceu por volta de 1890 devido, né, à política econômica com o objetivo de estimular a industrialização no governo provisório de Marechal Deodoro da Fonseca. Ainda, né, repercutiam através da inflação alta, desvalorização monetária e desemprego. Olha só de que coisas. Inflação alta, desemprego, né? Então você tem a desvalorização monetária já naquele período. O declínio, né, do florialismo, né, também marcou a época, né, culminando quando Floriano Peixoto deixou o governo. Isso significou um declínio, né, da imagem do exército, com uma redução de prestígio político dos militares. Eu falei que Prudente Moraes, né, foi o primeiro presidente civil. Lembrando a você que o primeiro presidente da República Federativa do Brasil foi justamente Marechal Deodoro, porque foi através de um golpe militar que surgiu então a República, e Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil da República Federativa do Brasil. Então, esses fatos que eu acabei de citar, né, os efeitos do encilhamento, né, a crise econômica, o declínio do florialismo, né, tudo isso resultam em um aumento generalizado da miséria. Olha só, estou falando da miséria lá no século XIX, que assolou o país, e na opressão e exploração. E Canudos, né, é um resultado direto, né, desse cenário. Então, Canudos acaba sendo aí, então, um movimento social, né, de Canudos. Então, uma das principais causas para a formação do movimento de Canudos, meu querido aluno, minha querida aluna, além do contexto da fome, da miséria, seca no interior da Bahia, é também o coronelismo, sim, os coronéis. O que é o coronelismo? Ou seja, como ficou conhecido, né, o conjunto de práticas autoritárias, como, por exemplo, o voto de cabresto, né, fraude eleitoral, né, entre outros. Ou seja, a elite oligárquica dos coronéis, por exemplo, do café, da época da velha república. Então, olha só, estou falando de coisas que ainda hoje, 2022, você ouve falar, lê e assiste aqui na internet. Bom, eu falei do movimento social de Canudos, então a figura de uma pessoa muito importante, que foi a de Antônio Conselheiro, ou seja, a falta de liberdade da comunidade devido, né, às práticas autoritárias em conjunto com uma profunda religiosidade, ou seja, o catolicismo também crescia usando o discurso religioso para minimizar, né, os efeitos da miséria. Mudou alguma coisa até os dias de hoje? Repare bem, faça uma reflexão aí. Então, tudo isso aí cria um contexto
para a ascensão, ou seja, o crescimento de Antônio Vicente Mendes Maciel, conhecido como Beato Conselheiro ou Antônio Conselheiro. Mas Antônio Conselheiro nasceu em 1830, morre em 1897, nasceu em Quixeramobim, né, no Ceará, pequeno comerciante, caixeiro viajante, né, amansava cavalos, ou seja, amansador de cavalos e beato. Ele acabou organizando mutirões, levantando capelas e seus seguidores se rebelavam contra a cobrança de impostos. Então, no ano de 1893, fixaram-se em Canudos as margens do rio Vaza Barris, ou seja, que foi ali o princípio, ou seja, fundando o arraial de Belo Monte, ou do Belo Monte, na Capela de Santo Antônio. Para você entender, né, Antônio Conselheiro, o movimento de Canudos também é conhecido como um movimento messiânico. O que significa isso? Você tem um líder religioso, as palavras do Beato Conselheiro pregavam, né, os valores da Bíblia, por exemplo, como sendo ali o caminho para a superação da miséria e o desenvolvimento da comunidade. Então, a palavra messianismo, ou seja, significa movimento popular, normalmente algo ali na região rural, que mobiliza, né, a população pobre contra a ordem vigente, ou seja, os coronéis, por meio de mensagens religiosas, ou seja, apolíticas contra a política. Mas um outro tópico, a repressão militar ao movimento. Então, assim, para você entender, a repressão militar, né, ao movimento social de Canudos tem três principais frentes. Vamos lá, quais são elas? Os fazendeiros, a Igreja Católica e o governo. Então vamos primeiro, né, os fazendeiros, os coronéis da região, eles sofriam, né, com uma grande perda de mão de obra devido à população crescente que se mudava para Canudos. Segundo, a Igreja Católica também não aprovava a liderança de Antônio Conselheiro, pois acreditavam, né, que haviam ali distorções graves, heresias daquilo que ele estava pregando. Por consequência, a Igreja também estava perdendo fiéis que se juntavam ao Beato Conselheiro. E o governo? O governo se encontrava, né, sem controle sobre a comunidade. Os sertanejos de Canudo, né, não eram submetidos às normas da República e às suas instituições. Portanto, neste contexto, né, o Estado da Bahia vai realizar duas expedições fracassadas, né, com o uso da força contra a comunidade de Canudos. Como pano de fundo, você tem a imprensa, né, que ajuda a justificar as expedições militares através da desmoralização do movimento de Canudos, ou seja, desmoralizando os sertanejos e espalhando rumores que eram monarquistas. E isso, com a derrota, né, das expedições estaduais, Canudos se torna um problema federal. Lembre que houve duas, né, expedições realizadas pelo Exército Nacional, resultando então em um massacre do movimento na última. E aí vem a palavra-chave, Guerra de Canudos. Né? A Guerra de Canudos é consequência direta, um resumo para você entender, ou seja, é a consequência direta de um longo processo, né, de marginalização, violência, exclusão social da comunidade de Canudos, o movimento messiânico, né, causado pela miséria da população rural, a profunda religiosidade e a opressão de coronéis foram contra os interesses da elite da época, ou seja, contra os coronéis e a sua perda de mão de obra, a igreja com o crescimento do movimento considerado herético, né, o governo com a perda do controle e o pano de fundo pintado pela imprensa, né, chamando o movimento de monarquista. Então, isso resultou nas duas expedições fracassadas do Estado baiano e mais duas expedições realizadas, né, pelo Exército Nacional, culminando no massacre do Arraial de Canudos. Então, assim, isso cai no vestibular? Cai. Cai no Enem? Cai, sim. Cai na sua prova aí de avaliação de história? Também cai. Por isso que eu estou fazendo essa videoaula para você ir bem. Então, você tem aí, né, todo esse resumo que eu fiz agora aqui para você entender, né, como aconteceu esta guerra de Canudos. Problemas que eu citei aqui, como exclusão social, marginalização, violência, né, tudo isso está nos dias de hoje, aqui no século 21, 2022, julho especificamente de 2022, do século 21, onde você, né, vê pessoas correndo atrás de caminhões, pegando comida no lixo, né, o desemprego, a exclusão social, a marginalização, tudo isso já existia lá em Canudos, no século XIX.
É isso. A nossa aula de história foi sobre o movimento, ou sobre a Guerra de Canudos, que teve ali, né, o seu esse embate entre fazendeiros, igrejas e governo. Se você gostou desta videoaula de história a respeito da Guerra de Canudos, a única coisa que eu peço é deixa um like aí, inscreva-se no canal, eu vou gostar muito porque isso vai ser relevante para que perdão, entenda, né, e o algoritmo possa então dar mais valor a este conteúdo, porque você aprendeu hoje sobre a Guerra de Canudos. Qualquer coisa, volta aí e assiste novamente o que eu falei aqui para você sobre Guerra de Canudos. Vejo você na próxima videoaula. Ah, eu faço chamada, hein? Tchau!